Bom dia, moçada. Então, nossa aula hoje, aula 2 de Santa Catarina, tá? Na sequência da nossa aula 1. Galera, nós vamos começar essa aula 2 de Santa Catarina. Aqui, ó, a primeira coisa que eu queria sistematizar para vocês, nós vamos ver cada uma delas agora, mas eu queria organizar para vocês, para ficar bonitinho, ó, as revoltas catarinenses, tá? Revoltas catarinenses. Ó, galera, a Revolução Farroupilha, tá? Ela atingiu Laguna, tá? Moçada, a gente pode dizer, ok? Nós podemos dizer que ela também atingiu Lages, porque Anita Garibaldi sai de Laguna e foge passando por Lages, tá? Mas ela ocorreu mesmo, foi em Laguna, tá? Em Laguna. Então, turma, a Revolução Farroupilha, em 1879, ocorre em Laguna, Santa Catarina, beleza? Repare, pessoal, estamos falando, né? Eu organizei aqui as revoltas em Santa Catarina, beleza, pessoal? Depois a gente vai trabalhar elas numa amplitude maior, mas eu queria pegar em Santa Catarina, fechou? Então, turma, Farroupilha, 1879, Laguna, cuidado para você não confundir com a Federalista. Federalista, pessoal, foi em 1894. Aí, Federalista atingiu Desterro, a capital, que passou por causa dela a se chamar Florianópolis, tá? Então, fique bem atento, pessoal. A Farroupilha começou no Rio Grande do Sul e chegou a Laguna. A Federalista começou no Rio Grande do Sul e chegou a Desterro. Então, turma, essa diferençazinha aqui, ó, essa diferença que parece uma bobagem, né, pessoal? Laguna, Desterro, isso aqui aparece em prova, tá, pessoal? Tanto a CAF quanto a UDESC cobram essa diferença em prova. Então, a Farroupilha atingiu Laguna e, podemos dizer assim, Lages, e a Federalista atingiu Desterro, a capital. Aí, nós tivemos a mudança do nome. A nossa cidade se chamava Desterro, passou a se chamar Florianópolis, tá ok? Aí tivemos a mais famosa, a mais longa, a mais violenta, a Guerra Santa do Contestado, a Guerra do Contestado, pessoal, que ela na verdade, essa guerra, ela envolveu uma região, aliás, duas. Ela começa na Serra Catarinense, tá? Ela começa na Serra e ela atinge o meio oeste catarinense, tá ok? Daqui a pouquinho você vai ver ali no mapa. Então, turma, a Guerra do Contestado, muito importante, porque essa guerra, muitas vezes, o aluno aprende de uma forma errada, tá? É muito comum dizer assim, a Guerra do Contestado foi uma guerra entre Paraná e Santa Catarina. Não, nada a ver. Guerra do Contestado não tem nada a ver como sendo uma guerra entre Paraná e Santa Catarina, tá ok? E a última, pessoal, que não é uma guerra, é uma revolta curta, que ocorreu rapidamente. Não é uma guerra, tá? Então nós temos a Novembrada, que foi uma manifestação de estudantes na nossa Praça 15, diante do Palácio Cruz e Souza, que na época era o Palácio do Governo, tá? Hoje é o famoso Museu Cruz e Souza, tá? Então, pessoal, a Novembrada, que ocorreu em novembro do ano de 79, foi uma manifestação de estudantes envolvendo população contra a presença do presidente Figueiredo em Santa Catarina. Beleza? Fechou, galera? Turma, olha, então vamos agora para a nossa lousa digital, para a gente agora sim, pessoal, trabalhar essas revoltas. Então, turma, essa aula é uma aula um pouquinho mais curta, se compararmos com a anterior, tá? Então, uma aula um pouquinho mais curta, beleza? Então, vamos lá. Galera, a Revolução Farroupilha, ó, eu vou passo a passo, tá? Ela estourou no Rio Grande do Sul, ela vai de 35 a 45 e o gaúcho proclamou a República de Piratini. Galera, cuida bem disso, tá? República de Piratini, ela foi aonde? Ela ocorreu aonde? No interior do Rio Grande do Sul. Hoje no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, você tem o Palácio Piratini. Palácio Piratini, que é uma homenagem à República de Piratini. Piratini, turma, é uma cidade que fica a pouco mais de 400 quilômetros de Porto Alegre. Então, pessoal, no interior do Rio Grande do Sul, nós tivemos a proclamação da República de Piratini. Aí, galera, essa revolta que começou no Rio Grande do Sul atingiu Santa Catarina em 39, quando os gaúchos
Pode usar esse termo, tá, pessoal? Pode usar esse termo. Os gaúchos invadiram Laguna, porque o gaúcho precisa de uma saída para o mar. Tá? A Revolução Farroupilha, ela é no interior do Rio Grande do Sul. O litoral do Rio Grande do Sul é a favor do governo central. Tá? Inclusive, quem era o presidente da província do Rio Grande do Sul? Num dado momento, vai ser o Duque de Caxias, tá? O militar Duque de Caxias. Então, pessoal, o gaúcho... Tá? O Farroupilha, ele está no interior. Ele está no interior e ele quer uma saída para o mar. Então, o que ele faz? Ele invade Laguna. A invasão à Laguna é um sucesso. Tá? E aí é proclamada a República Juliana em Santa Catarina. Galera, República Juliana por quê? Porque ela foi proclamada em julho de 1839, com o apoio de muitos lagunenses, tá ok? Galera, esses pontos aqui você tem que saber, tá? Então, ó, a cidade Juliana de Laguna, na verdade, a República Juliana de Laguna. E aí, pessoal, é o que a gente chama de uma república efêmera. Por que é uma república efêmera? Porque ela dura apenas 3 meses. Então ela é proclamada em julho, tá? Julho, que é mês 7, no mês 11, ela então acaba. De 7 para 11, a gente sabe, dá 4 meses, tá? Mas não são 4 meses redondos, então dá 3 meses e alguma coisinha. Então, pessoal, é uma república efêmera. Então, turma, esse aí é o resultado da Revolução Farroupilha em Santa Catarina. Bem fácil, bem tranquilo. Porém, eu vou chamar a atenção de vocês para uma coisinha que o Udesc e a Federal já cobraram, tá? O Udesc e a Federal já cobraram. Olha só, pessoal. O gaúcho não proclamou República de Piratini? Então você vai dizer assim, ó, República Rio-Grandense. Já apareceu assim em prova. E o catarinense não proclamou a República Juliana? Então pode aparecer República Catarinense. Nos 2 casos está correto. Tá? Então República Rio-Grandense, República Catarinense ou República Piratini, República Juliana. Tudo está correto, beleza? Então, turma, Anita Garibaldi é o grande nome catarinense. Lembra que Anita Garibaldi acabou se casando com Giuseppe Garibaldi. E Anita, ela é considerada a heroína de 2 mundos, porque ela sai do Brasil e vai lutar na Itália pela unificação da Itália. Então, Anita Garibaldi é reconhecida pelo governo italiano como a heroína de 2 mundos, porque ela lutou lá na Itália e lutou aqui pela República. Beleza? Galera, fechamos a Revolução Farroupilha. Como eu sempre digo, qualquer dúvida, manda para mim depois nas redes ou pela escola, tá ok? Galera, aí da Revolução Farroupilha, a gente pode ir para Federalista. Aí a Federalista, a gente tem que ter um cuidadozinho maior, que ela tem uma complexidade maior, ok? Então vamos lá. Revolta Federalista 93, 94 no Rio Grande do Sul. Aí ela sai do Rio Grande do Sul, nós vamos analisar Santa Catarina, tá, pessoal? Isso aqui o Luiz Antônio já trabalhou. Vamos analisar Santa Catarina. Essa revolta sai do Rio Grande do Sul e atinge Santa Catarina. A luta dos gaúchos, pessoal, era uma luta entre as elites. Júlio de Castilhos, Silveira Martins. Eram 2 elites gaúchas. Beleza? Aí essa luta lá acabou refletindo em Santa Catarina, que também se manifestou como uma luta entre as elites. Só que, tanto no Rio Grande como aqui, a presença do Marechal Floriano, ela foi imprescindível. E o Floriano, pessoal, apoiou aqueles que não estavam na Revolução. Então, na Revolução Federalista, em Santa Catarina, estava o Gama Dessa, o famoso Barão de Batovi, e outras lideranças locais. Contra o Gama Dessa estavam políticos conhecidos de Santa Catarina, que você conhece como nome de ruas e escolas. Ó, Lauro Miller e Hercílio Luz. Beleza? E você tem outros depois, Vidal Ramos, que também é nome de rua, e por aí vai, tá? Então, pessoal, a elite política local, ela ficou contra os federalistas, que representavam uma outra elite, tá? Então, o que nós vamos ter aqui, pessoal? Uma briga
política entre as elites. É isso que nós temos. Uma briga política entre as elites. De um lado, olha o título do cara, Barão de Batovi. Não é pobre, né? Não é pobre. E aí você tem do outro lado ex e futuros, na época eram futuros, né? Governadores de Santa Catarina. Então, Duma, essa briga entre federalistas que queriam autonomia para os estados e queriam combater o Floriano tem um apelido de Marechal de Ferro, né? Por quê? Porque ele foi considerado por muitos um ditador, e por outros ele foi considerado um apaziguador da República. Ele é considerado por muitos o cara que consolida a República no Brasil. Então, pessoal, oposição a Floriano, apoio a Floriano. O que o Floriano faz? Então, pessoal, o Floriano manda para Florianópolis, aqui onde nós estamos, na época de Desterro, um cara chamado Coronel Moreira César. Quem era, moçada? O Coronel Moreira César. Era o cara responsável pela repressão aos federalistas. Então, galera, Moreira César, o Coronel Moreira César, chega em Florianópolis, chega em Desterro, toma conta do palácio, prende os revoltosos e começa o famoso fuzilamento em Ayato-Mirim. Então, Moreira César, que tinha curiosamente o apelido de o Corta-Cabeças, tá? O Corta-Cabeças, manda fuzilar catarinenses que apoiaram a Revolução Federalista como modo de apaziguar, né, como uma forma de trazer a paz para o Estado. Aí, galera, a Revolução Federalista super curta também, a Farroupilha durou 4 meses. A Federalista, por aí também em Santa Catarina, por aí. Então, Moreira César reprime o movimento, executa os revoltosos e qual é o desdobramento da Revolução Farroupilha? Galera, federalista. Qual é o desdobramento que é fundamental para nós? Aqui, a troca do nome da capital para Florianópolis. Quem era o governador de estado naquela época de Santa Catarina? O governador era um cara chamado Hercílio Luz. Então, em 1894, nós tivemos a troca do nome da capital. A capital, que era Desterro, passou a se chamar Florianópolis, ou seja, cidade de Floriano. Um detalhe importante, pessoal, 2 elementos fundamentais. Foi Floriano que mandou executar? Foi Floriano que mandou executar os revoltosos? Não, foi Moreira César. E segundo, foi Floriano que mandou trocar o nome da capital? Também não foi Floriano. A troca do nome da capital partiu da elite política vencedora. Hercílio Luz, Lauro Miller, Vidal Ramos, Nereu Ramos e outros políticos da época, ok? Então, nada a ver com o Floriano. Beleza? Fechamos então, pessoal, a nossa segunda revolta. E aí a gente pode ir para a terceira. Essa sim um pouco mais ampla e que a gente tem que tomar um cuidado maior. Pessoal, essa revolta aqui, ela foi tão importante, que ela cai no Brasil todo. A Farroupilha cai no Brasil todo, mas só a parte do Rio Grande do Sul. A Federalista cai no Brasil todo, mas só a parte do Rio Grande do Sul. Porque ela começou lá e afetou Santa Catarina. Essa aqui não, essa aqui começa em Santa Catarina. Gente, lembra a outra revolta famosa desse período e parecida com ela? Foi a revolta de Canudos, a Guerra de Canudos. Então, a Guerra do Contestado é absolutamente parecida com a Guerra de Canudos. Galera, olha só essa imagem dos caboclos, dos revoltosos em Canudos, imagem super conhecida, super famosa, tá? Então aqui você tem os caboclos que pegaram em armas para defender as ideias religiosas, é uma luta religiosa, do monge José Maria, tá ok? Vamos lá então. Pessoal, a Guerra do Contestado foi aquilo que eu falei para vocês. Você tem que tomar cuidado com 2 coisas. Pode vir aqui, Eulália, por favor. Você tem que tomar cuidado com 2 coisas. Você tem a guerra e você tem a questão. Então, gente, eu sempre gosto de explorar esse conteúdo usando esse termo aqui, tá? É esse o termo que eu gosto de usar. É esse o termo que você precisa lembrar.
o contestado. Por que eu gosto do termo o contestado? Porque eu tenho a questão do contestado, tá, turma? Eu tenho a questão do contestado e eu tenho, que é outra coisa, eu tenho a guerra do contestado. Então, pode vir, olha, obrigado. Eu tenho duas coisas diferentes, a questão e a guerra. Galera, olha só o que é a questão do contestado. A questão do contestado, ó que legal, a questão do contestado é isso aqui. A questão, uma disputa pacífica de terras entre Santa Catarina e Paraná. Eu botei aqui oeste, por quê? Porque aqui a briga por terra ia do meio oeste, do Planalto, meio oeste até o oeste, tá? Então isso é a questão do contestado, a questão. Ela começou em 1853. Por que 1853? Porque aqui foi criado o estado do Paraná. O estado do Paraná é um estado muito jovem, porque ele vem de São Paulo. Era tudo São Paulo, era tudo São Paulo. Aí o Dom Pedro II criou o Paraná. Dividiu. Então, ali nasceu o Paraná. E o Paraná nasceu disputando terras com Santa Catarina. Olha só o tamanho do território em disputa. 48 mil quilômetros quadrados. É coisa pra caramba. E quem é que defendeu Santa Catarina? O jurista Conselheiro Mafra. Por isso que aqui no centro de Florianópolis, saindo da Praça 15 e indo em direção a Ponte Hercílio Luz, você tem duas ruas paralelas que cortam a cidade. Felipe Schmidt e Conselheiro Mafra. Conselheiro Mafra embaixo, Felipe Schmidt em cima. Por quê? Felipe Schmidt foi o governador de Santa Catarina. Conselheiro Mafra foi o jurista que atuou para Santa Catarina, tá? Então você tem essas duas aí. Então, turma, isso aqui é a questão do contestado. Foi resolvida? Foi. Como é que ela foi resolvida? Ela foi resolvida pacificamente. A questão do contestado foi resolvida pacificamente. Aí, galera, eu tenho a guerra do contestado. E o que motivou a guerra do contestado? A construção da ferrovia São Paulo-Rio Grande do Sul foi um fator, tá? Então, um empresário chamado Percival Facquar, construiu uma ferrovia de São Paulo ao Rio Grande do Sul, beleza? Explorava madeira e desenvolveu uma empresa de colonização. Então esse cara aqui, pessoal, era um grande empresário, grande no sentido de ter negócios volumosos, tá? Esse cara aqui, ó, Percival Facquar, empresário estadunidense, ganhou do governo brasileiro e catarinense o direito de explorar madeira, de criar uma firma de colonização e, o mais importante, de construir uma ferrovia ligando São Paulo ao Rio Grande do Sul. Então, esse empresário, ele ganhou o direito de montar isso aí aqui em Santa Catarina, tá? Pegando São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, passando aí, claro, pelo Paraná. Beleza? Aí, turma, todas essas empresas, eu lembro, galera, de uma questão da CAF, que dizia assim: a construção da ferrovia de Percival Facquar levou para Santa Catarina o desenvolvimento, o emprego e a renda. Essa questão estava absolutamente incorreta. A gente, pessoal, tem que tomar muito cuidado para não levar uma mentalidade de hoje lá para trás. O que a ferrovia levou para a região? A ferrovia, ela aumentou a miséria, a fome e o desemprego. Ela aumentou isso. E ela fez com que muita gente procurasse conforto espiritual nesse líder religioso. Agora, pessoal, como é que a ferrovia aumentou a miséria? Como pode isso? É porque a ferrovia, ela foi construída numa região onde o governo expulsou da terra, todo mundo que tinha terra onde passava a ferrovia. Ou seja, eu tenho a minha terra, a Eulália tem a terra dela, você tem a sua terra ali onde passou a ferrovia. O que o governo autorizou? Ele autorizou que o empresário contratasse jagunços
expulsando aquela turma da terra. Ou seja, eu tinha ali o meu gadinho, eu tinha ali a minha hortinha, eu vivia ali numa boa. Veio a ferrovia e tirou tudo de mim. Professor, e o emprego? Aí a ferrovia contratou trabalhadores do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. E os trabalhadores vieram para cá e trabalharam na ferrovia. 3 meses antes da ferrovia ficar pronta, o salário começou a atrasar. Quando a ferrovia ficou pronta, o Percival simplesmente não pagou nada. Não pagou. E o cara não conseguiu voltar para casa. Então ele aumentou a miséria na região, consequentemente, a violência na região. Então, pessoal, a ferrovia, ela na maneira que ela foi feita, do jeito que ela foi feita, o que ela trouxe para Santa Catarina? O aumento da violência, o aumento da miséria. Tá? E aí a população busca conforto espiritual no José Maria, que era o monge famoso. Tá? Então, pessoal, a Guerra do Contestado, ela se localiza na República Oligárquica. E aqui, galera, olha só essa imagem. Olha a ferrovia, ó, São Paulo, Rio Grande do Sul. Em Santa Maria, um ramal vai para Uruguaiana, outro ramal vai para Porto Alegre. Aí, turma, o que acontece? Olha só, pessoal, 15 quilômetros para um lado, 15 quilômetros para o outro, eram terras da ferrovia. Então, o governo tirou da terra o poceiro que estava ali há anos e gerações. Tirou. Imagina, pessoal, 15 quilômetros de terra é da ferrovia. 15 quilômetros. É coisa pra caramba. De lado a lado. Então, 15 quilômetros é da ferrovia. Então, ela tirou os poceiros da região. Agora, galera, olha só. Onde está a questão do contestado? A questão do contestado, olha só a região disputada, é tudo isso aqui, ó. Por isso que a gente coloca Planalto, Meio Oeste, Oeste de Santa Catarina. O Paraná queria tudo isso aqui, coisa pra caramba, tá? Essa é a questão do contestado. E onde é que se desenrolou a Guerra do Contestado? A guerra tá aqui, ó. Ó, tá vendo? Curitibanos é Serra Catarinense, né? Então aqui, ó, Curitibanos e vai até o limite do Rio do Peixe. Então ali você tem serra, um pouquinho de Planalto, caminhando para o meio oeste. Então é aqui a questão, a guerra do... Então, ó, todo rosa é a questão do contestado. Essa parte rachurada é a guerra do contestado. Então, duas coisas distintas aí. Beleza? Moçada, então, seguindo, ó, olha os fatores da guerra, ação da ferrovia e de madeireiros, líder do movimento José Maria, nunca confunda com João. João foi um monge anterior. O monge que participou da guerra, José Maria, esse movimento é chamado de messiânico, porque é um movimento religioso, e ele procurou combater a miséria na sociedade. Então, turma, a guerra do contestado é caboclos versus governo do Paraná, Santa Catarina e Brasil. O Brasil usou aviões, tá? Na verdade, usou um avião, tá? Usou um avião para combater os revoltosos e o Exército Brasileiro. Então, ó, Polícia Militar de Santa Catarina, Polícia Militar do Paraná, Exército Brasileiro, combateram na Guerra do Contestado. Aqui, pessoal, imagens, ó, de caboclos, ó, presos pelo Exército Brasileiro, ó, jagunços ajudando o Exército, tá vendo? E aqui, pessoal, um soldado, tá, ferido, e você tem aqui, ó, os militares, né, cuidando daquele soldado ferido, beleza? Pessoal, ó, numa imagem melhor, olha só onde você tem a questão do contestado. Essa é a questão do contestado. Tá? Então, isso aqui, tudo isso aqui, o Paraná queria para ele. Tá? E Santa Catarina queria isso aqui. Então, ó, o território catarinense ficou aqui, ó, isso aqui. Então, Santa Catarina não conquistou isso, e o Paraná, que queria uma terra muito maior, também não conquistou. Então, o Paraná queria toda a parte marrom, Santa Catarina queria toda a parte marrom. Beleza? Olha aqui, turma, o conflito do contestado está nessa área aqui, ó. Isso aí é o conflito do contestado. Beleza? Principais batalhas. Pessoal, isso aqui caiu uma vez na UDESC, mas eu vou lembrar para vocês, tá? Irani, João Galberto liderou e morreu. Capitão da Polícia Militar do Paraná, Taquarussu, Caraguatá, Reduto de São Pedro.
Aqui você tem, pessoal, o João Maria, que é o primeiro monge, e o monge da guerra, José Maria. Ó, esse aqui é uma pintura, um desenho. Isso aqui é uma foto mesmo, ó, Zé Maria, tá? Beleza? E aqui o acordo de paz, tá? Não entre os caboclos, mas aqui o acordo de limites em Santa Catarina. Ali, pessoal, assinado em 16. Olha o fim da questão do contestado Felipe Schmidt e o governador Carlos Cavalcante assinam o acordo de limites entre Paraná e Santa Catarina. Então, quando acabou a guerra, foi assinado o acordo de limites e se resolveu tudo. Tá? Então, Felipe Schmidt era o governador, Conselheiro Mafra era o jurista. Beleza? Galera, fechamos aqui então. Como eu falei, essa aula era mais curtinha, porque a outra ficou longa pra caramba. Aula mais curtinha. Aí a gente então fecha aqui, tá? E depois a gente finaliza. Valeu, beijo grande e até a próxima.